E já estamos a resolver a questão número 4. Uma das opções de mobilidade sustentável nas cidades passa pelo uso da bicicleta como meio de transporte. Na figura 3, que não está à escala, está representada uma ciclista que se desloca numa trajetória retilínea numa ciclovia. A ciclovia tem um troço horizontal entre A e B e um troço de inclinação constante entre B e C. O conjunto de massa M, constituído pela ciclista e pela sua bicicleta não motorizada, pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 4.1. Considera a roda traseira da bicicleta como um sistema fechado. No troço de A a B, a roda cedeu ao exterior 12 Joule como calor, tendo sido realizado sobre ela um trabalho de 22 Joule. Qual foi a variação de energia interna da roda? A, mais 34 Joule, B, mais 10 Joule, C, menos 10 Joule ou D, menos 34 Joule. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna de um sistema é dada pelo calor mais o trabalho. Como é que nós temos os nossos calores e trabalhos distribuídos no nosso sistema? Então, temos aqui o nosso sistema termodinâmico e dizem-nos que no troço de A a B, a roda cedeu ao exterior 12 Joule como calor. Portanto, perdeu 12 Joule na forma de calor. Portanto, uma vez que perdeu, porque cedeu ao exterior, é negativo. Depois, tendo sido realizado sobre ela um trabalho de 22 Joule. Foi realizado sobre o nosso sistema termodinâmico um trabalho de 22 Joule. Positivo porque é cedida a energia na forma de trabalho e na nossa convenção de sinal isto vai ser positivo. Portanto, a nossa variação de energia interna vai ser o nosso calor perdido ou cedido para a vizinhança de menos 12 Joule, ao qual eu vou adicionar os 22 Joule que foram fornecidos ao nosso sistema termodinâmico 22. Menos 12 mais 22 dá 10 positivo, 10 Joule, e isto leva-nos para a escolha da opção B. Portanto, a 4.1 já está. 4.2. No planeamento das ciclovias, recomenda-se que sejam evitadas rampas com uma inclinação longitudinal superior a 5%. Admita que uma inclinação de 5% significa que por cada 100 metros de pista inclinada percorrida há um desnível de 5 metros na vertical. Com o objetivo de determinar a inclinação aproximada do troço entre B e C da ciclovia, foi realizada a seguinte experiência. Quando a ciclista passou na posição B, observou que o velocímetro da bicicleta marcava 30 km por hora. Quando iniciou a subida, na posição B, deixou de pedalar, percorrendo 40 metros até parar na posição C. Admita que no trajeto de B a C foi dissipada 30% da energia mecânica do conjunto ciclista mais bicicleta e que as forças dissipativas se mantiveram constantes ao longo de todo o percurso. Considere o troço horizontal da ciclovia como nível de referência de energia potencial gravítica. 4.2.1. Verifique se a inclinação da ciclovia cumpre a recomendação indicada. Mostre como chegou à verificação solicitada apresentando todos os cálculos efetuados. Este exercício basicamente é um exercício para calcular um declive, embora aquilo que venha no enunciado seja uma inclinação, na realidade um declive, ou seja, é a proporção de quanto é que nós subimos à medida que vamos fazer um percurso na horizontal. Portanto, o objetivo do nosso exercício é calcular este ΔY em função, ou quando comparado com o ΔX, que é a distância percorrida na horizontal. E uma vez que nós só temos a nossa distância na oblíqua, portanto, que são aqueles 40 metros que de facto são percorridos, o que nós vamos fazer aqui à falta de dados é, vamos utilizar física para descobrir o nosso ΔY, portanto, a altura em relação ao nível 0, que é a altura do ponto B, utilizando física, e depois, utilizando pequenos princípios de matemática, de trigonometria, nós vamos então buscar o ΔX, que é para calcular, de facto, o declive e ver se é maior ou menor do que 5%. Então vamos começar por calcular o nosso ΔY e para o fazermos vamos utilizar considerações energéticas. Vamos calcular a energia mecânica no ponto B, no ponto C e fazer então aqui uma comparação dentro daquilo que nos indicar. Então a energia mecânica em B há de ser a energia cinética em B mais a energia potencial gravítica no ponto B. Mas nós já vamos estar a utilizar como referência a altura no ponto B. Portanto, para todos os efeitos, esta altura vai ser 0 e, portanto, a energia potencial em B vai ser 0. Ou seja, a energia mecânica reduz-se apenas à energia cinética. Portanto, a energia mecânica em B será 1 meio da massa vezes a velocidade B ao quadrado. A massa nós não sabemos quanto é que é, portanto vamos calcular em função da massa. A velocidade vai ser 30 km por hora. Nós vamos ter que converter para metro por segundo. Portanto, fica 30 vezes 10 ao cubo metro, dividir quantos segundos existem numa hora? 3600.
mas nós vamos fazer 3,6 vezes 10 ao cubo, portanto, em notação científica. Segundo, para quê? Para que este 10 ao cubo corte com este e fica só 30 a dividir por 3,6 e 30 sobre 3,6 dá aproximadamente 8,333 metros por segundo. Okay? Portanto, este valor que nós vamos colocar aqui, depois vamos elevar ao quadrado. Ficamos com 1 meio vezes da massa vezes 8,333 tudo ao quadrado. Isto dá-nos aproximadamente 34,72 vezes a massa, e isto vem em joule porque é uma energia. É uma energia mecânica e é também uma energia cinética. Muito bom, vamos então fazer o cálculo para a energia no ponto C. Energia mecânica no ponto C há de ser a energia cinética em C mais a energia potencial no ponto C. Mas dizem-me que a energia cinética no ponto C é zero porque o nosso sistema de bicicleta mais ciclista vai parar quando lá chegar ao ponto C. Portanto, aqui isto vai ser zero e a nossa energia mecânica vai ser toda a energia potencial. Ou seja, temos aqui uma situação em que toda a energia cinética na posição B se transforma em energia potencial gravítica no ponto C. Então, a energia mecânica em si vai coincidir com a energia potencial. Dizem-nos também que à medida que nós fizermos o percurso de B para C, foi dissipada 30% da energia mecânica que tinha. Ou seja, daqui desta energia mecânica em B, 30% dissipou-se e quando eu chego aqui a C, eu tenho 70%, portanto, o necessário para fazer os 100% da energia mecânica no ponto B. Okay? Portanto, a energia mecânica em C, por um lado, é 0,7 vezes esta energia mecânica em B, que eu já calculei, que é os 34,72 em função da massa. Okay? Nos dá aproximadamente 24,30 vezes a massa, e isto em joule, por um lado. Por outro lado, a energia mecânica coincide com a energia potencial e nós podemos calcular a nossa energia potencial fazendo a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura, que eu vou representar aqui por ΔY. Então, o que é que nós temos? Vamos substituir esta energia potencial por esta energia mecânica, 24,30 vezes a massa. Isto fica 24,30 massa é igual a massa vezes a aceleração gravítica vezes o ΔY. Estas duas massas cortam e esta aceleração gravítica vão ser os habituais 10 metros por segundo quadrado. Então, vamos estar multiplicado, passa para o outro lado a dividir e ficamos que o nosso ΔY é igual a 24,30 sobre 10, que é, portanto, para a cabeça, porque se passar a vírgula para aqui, fica 2,43 metros. Okay? Isto já vem tudo está tudo na SI, portanto, já vem a SI também. Portanto, já temos o nosso ΔY. A partir daqui, todos os outros cálculos podem ser feitos com geometria relativamente simples. Ora, muito bem, agora a partir de ou trigonometria ou utilizando o teorema de Pitágoras, facilmente vamos buscar este ΔX, uma vez que nós já temos os outros dois lados de um triângulo que nós sabemos que é retângulo a partir daqui. Portanto, eu vou optar pelo teorema de Pitágoras, ficamos com 40 ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais 2,43 ao quadrado. Vamos passar este valor para aqui e já agora trocar os membros, ficamos com ΔX ao quadrado é igual a 40 ao quadrado menos 2,43 ao quadrado, raiz disto, e vamos tirar já daqui este quadrado. Quanto é que isto nos dá? Este nosso ΔX é aproximadamente 39,93 metros. E agora o que é que nós queremos? Nós queremos aquele tal declive que era o nosso ΔY sobre ΔX, que vai ser estes 2,43 daqui, portanto isto aqui vai ser aproximadamente 39,93 metros, 2,43 sobre 39,93 e isto será aproximadamente 0,061. Passando isto apenas para porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, ficamos com aproximadamente 6,1%. Este é maior que os 5% que nos tinham indicado no nosso enunciado e, portanto, nós vamos dizer que esta rampa não cumpre as recomendações de ações. E, pronto, e a resposta A, 4.2.1, já está dada. 4.2.2. Nos esquemas seguintes está representado o conjunto ciclista mais bicicleta durante a realização da experiência numa posição entre B e C.
em qual dos esquemas se encontram representados, embora não à escala, o vetor resultante das forças que atuam no conjunto, FR, e o vetor de aceleração, A, durante a subida. Então vamos começar por analisar a aceleração. Temos aqui o ponto B, temos aqui o ponto C, temos aqui o nosso ciclista mais bicicleta que eu vou representar por um retângulo. E agora, primeiro de tudo, onde é que está o nosso vetor velocidade? Se eu vou de B para C retilinamente, então o meu vetor velocidade tem que ser sempre este sentido, necessariamente. Portanto, isto vai ser o nosso vetor velocidade. Como é que o vetor aceleração está posicionado em relação ao vetor velocidade? Bom, nós sabemos que nos movimentos acelerados, movimento retilíneo acelerado, não necessariamente uniforme, temos que a nossa velocidade e a nossa aceleração têm a mesma direção e também o mesmo sentido. Mas nos movimentos retilíneos retardados, nós temos a nossa velocidade e a nossa aceleração com sentidos diferentes. Okay? Necessariamente sentidos opostos. Mas este movimento é um movimento retardado. Porquê? Porque eu começo com uma determinada velocidade em B, que é os tais 30 km por hora, e chego aqui assim e vou parar. Portanto, existe aqui um retardamento da nossa velocidade. Como consequência, o meu movimento é retardado e, portanto, a minha velocidade e aceleração têm que ter sentidos opostos. Portanto, vou representar o meu vetor de aceleração aqui para trás. Okay? Sentido contrário ao do movimento. Vamos ver então agora as forças. Relativamente às forças temos o quê? Temos, primeiro de tudo, o peso, okay, na vertical para baixo. E agora vamos decompor o nosso peso, como é habitual, em duas componentes. Uma componente com a direção do movimento e outra componente com uma direção perpendicular à do movimento. Temos aqui qualquer coisa como isto assim. Aqui é o nosso peso segundo Y, vamos chamar aqui este peso segundo X. Este peso já foi substituído por estes dois, portanto é a soma destes dois vetores. Já sabemos que a nossa reação normal é contrária a este peso segundo Y, ou seja, anula-se, mas não constitui um par ação-reação. E agora, mas, portanto, uma vez que se anula, este e este já não contam para a nossa força resultante. O que é a nossa força resultante? Vai ser este componente X do peso. E, adicionalmente, uma vez que dizem que durante este percurso de B para C foi dissipada 30% da energia mecânica que existia em B, então tem necessariamente que haver aqui uma força dissipativa. Poderá ser um atrito, poderá ser uma resistência do ar, poderá ser a combinação das duas coisas, não é muito importante. Tem que haver aqui uma força que eu vou chamar força de atrito. Okay? E, portanto, a nossa força resultante vai ser a soma vetorial deste peso segundo X com esta força de tiro. E ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido e é contrário ao do movimento. Portanto, a nossa força resultante tem que ser qualquer coisa como isto aqui. Okay? Portanto, temos a aceleração no sentido contrário do movimento e a força resultante nesta situação também. Isto porque, atenção, situação que é importante. A ciclista, quando iniciou a subida, na posição B deixou de pedalar. Portanto, não existe nenhuma força a puxar para cima, que seria eventualmente as forças que nós iríamos comunicar aos pedais. Portanto, só existem mesmo forças no sentido contrário ao do movimento. E, portanto, nós vamos indicar que, basicamente, temos o nosso esquema em que temos a aceleração no sentido contrário ao do movimento e a força resultante também. Onde é que nós temos essa opção? Essa opção encontra-se na opção D. E, portanto, nós vamos escolher a opção D para responder a 4.2.2. 4.2.3. Qual das opções seguintes pode representar os esboços dos gráficos da energia cinética, EC, e da energia potencial gravítica, EPG, do conjunto ciclista mais bicicleta mais terra, em função da altura H correspondentes ao trajeto de B a C? Então, em primeiro lugar, temos um movimento de subida de B para C. Portanto, quando isso acontece, a nossa energia potencial gravítica vai aumentar e, portanto, vamos já eliminar imediatamente a opção B e a opção C, porque dizem-nos que no final, quando a altura é máxima, a energia potencial gravítica é zero. Portanto, isso não corresponde. Portanto, temos a opção A ou a opção D. A única diferença entre a opção A e a opção D é se realmente a energia cinética varia de forma linear ou de forma aproximadamente quadrática, presume-se, como em D. Mas, quando nós temos uma situação em que existe conservação de energia, à medida que aumenta a nossa altura, as nossas energias, como é que vão ser? A energia potencial gravítica começa em zero e depois vai aumentando progressivamente até um valor máximo, e a nossa energia cinética, portanto isto para a energia potencial, e a energia cinética, como a energia potencial varia linearmente, porque a energia potencial é igual a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura, portanto
relação linear entre a energia potencial e a energia e a altura, a energia cinética tem que fazer o seguinte, começa aqui neste ponto, que é exatamente igual à energia cinética potencial final, se esta for para zero. Portanto, nem sempre isso acontece, obviamente, mas quando isso acontece, o que é que acontece? Temos aqui uma descida linear também. Porquê? Isto é a energia cinética. Porquê? Porque sabemos que quando existe conservação de energia, a soma de energia potencial e de energia cinética em qualquer ponto do trajeto vai ser sempre exatamente a mesma. E porque a energia potencial aumenta linearmente, a energia cinética também tem que diminuir linearmente para que esta soma deste valor com este em qualquer ponto do nosso percurso seja sempre igual. Portanto, isso é que é uma conservação de energia. A única diferença na nossa situação presente é que existe uma dissipação. E, portanto, a nossa energia potencial vai ser um pouco mais abaixo, ok? Mas varia de forma linear também. E este intervalozinho entre o valor final de energia potencial e o valor inicial de energia cinética corresponde aos nossos 30% de dissipação de energia que nos indicam no problema. Okay? Portanto, nós vamos, pelo motivo que indiquei, é que vamos escolher a opção A. Portanto, a velocidade é que pode eventualmente, por estar ao quadrado, pode eventualmente ter uma relação quadrática com a altura, mas a nossa energia cinética varia de forma linear e, portanto, vamos escolher a opção A para responder a 4.2.3. 4.2.4. A indução eletromagnética que permite a produção de corrente elétrica em muitos dispositivos foi descoberta por Michael Faraday. Algumas bicicletas dispõem de faróis cujas lâmpadas são ligadas a um dínamo que pode ser semelhante ao representado na figura 4. Quando a roda da bicicleta está em movimento, o eixo do dínamo gira, provocando a rotação do ímã e a lâmpada acende. Quando a roda está parada, a lâmpada não se acende. Explique, com base na lei de Faraday, a diminuição da corrente elétrica induzida no circuito, constituída por dínamo e lâmpada, à medida que a ciclista sobe a rampa entre B e C sem pedalar. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Então vamos lá analisar o que é que acontece à medida que a nossa bicicleta vai subindo a rampa de B para C. Temos aqui uma velocidade inicial que era de 30 km por hora e depois chega aqui e vai diminuir progressivamente até parar em C. Portanto, a nossa velocidade diminui. O que é que também diminui? Diminui a velocidade de rotação das rodas. E também diminui a velocidade de rotação, portanto isto das rodas e também do ímã que vai rodar dentro do nosso dínamo. Portanto, temos assim este veio, está ligado a este ímã e portanto temos aqui depois a nossa bobina. Okay? O que é que vai acontecer? Na realidade, esta força eletromotriz induzida aqui vai ser a variação do fluxo magnético num certo e determinado intervalo de tempo. A única coisa que vai variar aqui é o nosso intervalo de tempo. Okay? Este intervalo de tempo vai aumentando. Porquê é que aumenta? Porque a velocidade de rotação deste ímã diminui. Uma vez que esta força eletromotriz, portanto, o fluxo magnético é B vezes A vezes a cosseno de θ, o que é que está aqui a acontecer à medida que o nosso ímã vai rodando? A intensidade do campo magnético vai ser sempre a mesma porque não varia realmente a posição do ímã em relação à bobina. A área, também é sempre a área das espiras, é sempre constante. E a única coisa que vai variar é realmente este ângulo que o nosso campo magnético faz. Portanto, temos aqui este campo magnético assim, não é uniforme, mas em qualquer instante, só pelo facto de o ímã rodar, também vai rodar o ângulo que o nosso campo magnético faz com portanto, as superfícies definidas por cada uma das espiras. Isso vai fazer com que existe uma variação do fluxo magnético que vai desde um valor máximo em que este cosseno de θ vai ser 1, ok? Ou seja, φ máximo menos φ mínimo. Uma vez que isto se mantém igual e a área também, a única coisa que muda é este ângulo. Portanto, a diferença entre o nosso fluxo máximo e o nosso fluxo mínimo, que é quando este cosseno é ou 1 ou 0, portanto em módulo, na realidade não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o intervalo de tempo que vai decorrer enquanto isto se vai passar. Quando nós rodamos cada vez mais lentamente, uma variação desde 0 até 1 vai aumentar. E quando isto aumenta, a nossa força eletromotriz induzida vai diminui,
porque, cá está, uma relação de proporcionalidade inversa entre uma das grandezas e a outra. O que é que isso implica em termos de corrente? Implica que, uma vez que nós sabemos que a nossa força eletromotriz induzida vai, em situações ideais, ser exatamente igual à diferença de potencial que eu vou introduzir no nosso circuito, isto vai ser igual à resistência vezes a intensidade da corrente induzida, portanto, isto induzir, não é? Esta resistência vai ser a resistência da nossa lâmpada, que nós presumimos que se mantenha constante durante todo o processo, independentemente da diferença de potencial que eu introduzir. Portanto, quando isto diminui, esta diferença de potencial, também a intensidade da corrente vai diminuir. Portanto, basicamente está explicado aqui o nosso processo. Agora é só mesmo uma questão de estruturar num texto. 4.3. As bicicletas têm uma corrente que liga uma roda dentada dianteira, D, movimentadas pelos pedais, a uma roda dentada traseira, T, fixa à roda dianteira, tal como se representa na figura 5. Considere uma rotação completa da roda dentada dianteira, D, em 1 segundo. Mostra que quanto maior for a razão dos raios das duas rodas dentadas, RD sobre RT, maior será a frequência de rotação da roda dentada traseira, T. Comece por relacionar as velocidades lineares das rodas dentadas D e T. Ora bem, uma vez que temos então duas rodas ligadas por uma corrente, sem automaticamente que a velocidade com que a corrente passa aqui nesta roda tem que ser exatamente, portanto a velocidade destas engrenagens da corrente aqui à frente e aqui atrás tem que ser igual. Ou seja, as velocidades lineares portanto, no bordo da roda pequena e da roda grande são exatamente as mesmas. Portanto, VT igual a VD. Mas, uma vez que nós temos aqui objetos em rotação, era mais conveniente traduzir isto para a linguagem de grandezas de rotação. Ora, nós sabemos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Portanto, aqui sai que o nosso VT fica ω-t RT e isto vai ser igual a ω-d RD. Okay? O que é que nós também sabemos? Nós também sabemos que a velocidade ou frequência angular é igual a 2π vezes a frequência linear. Vamos traduzir para 2π vezes a ft RT é igual a 2π e esta aqui fica FD RD. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque nós queremos fazer comparações entre frequências e raios, frequências lineares, ok? Então, falam-nos no enunciado de uma relação entre RD e RT. Portanto, se eu passar este RT para aqui, isto está a multiplicar, fica FT RT igual a FD RD. O que é que eu vou fazer? Este RT está a multiplicar, passo para aqui a dividir, e este FD está a multiplicar, passo para aqui a dividir. Fica com FT sobre FD igual a, e agora RD, a dividir por este RT, portanto passou para aqui para baixo, é RT. Okay? Dizem então assim, considere uma rotação completa da roda dentada e dianteira D grande em 1 segundo. Portanto, se isto aqui rodarem, fizer uma rotação, portanto é uma rotação por cada 1 segundo, tenho 1 ciclo por segundo. Isto corresponde a uma frequência linear de 1 Hz, ou 1 por segundo, né? Então vou substituir aqui por 1. Fica-me apenas, exclusivamente, aqui talvez para este lado, fica isto a dividir por 1, fica apenas FT igual a RD sobre RT. Okay? Fica esta relação aqui. Ou seja, significa que se os raios forem exatamente iguais, seja quais forem os raios, automaticamente este coeficiente é 1 e a frequência da roda traseira há de ser também eventualmente 1, não é? Mas, quando aumenta o raio da roda grande D, ou então diminui, porque isto aqui agora é uma relação de proporcionalidade inversa, diminui o raio da roda traseira, automaticamente esta frequência tem que aumentar. Se aumenta esta de cima, a RD, ou aumenta também se diminuir esta de baixo, a R de T. Portanto, está mostrado que quanto maior for a razão, portanto, em qualquer das situações, ou esta aumenta ou esta diminui, a razão também vai aumentar. Quando aumenta a razão dos raios entre as duas rodas dentadas, também maior será esta frequência de rotação da roda dentada traseira, que é T. Portanto, a 4.3 também já está.
Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!